Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Boa noite! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional. Hoje apresentarei o programa solita. O professor Clayton, excepcionalmente, não poderá estar conosco, mas estou em ótimas companhias. Aqui no estúdio estão a comunicadora social, a Luísa Peixoto, o técnico de áudio, Giano Al, e o nosso super convidado, o professor Gustavo. O professor Gustavo Duarte é graduado em Educação Física, licenciatura plena pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Educação pela UFSM, doutor em Educação pela URGS e pós-doutor em Dança pela Universidade Federal da Bahia. Tem experiência com dança em escolas, grupos e academias. É coreógrafo e foi professor de atividades rítmicas e expressivas e dança escolar nos cursos de Educação Física do Centro Universitário Metodista do IPA, Porto Alegre, e do curso de dança licenciatura do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas. É professor e foi coordenador do curso de dança, licenciatura da Universidade Federal de Santa Maria, do PIB de dança da UFSM e do Residência Pedagógica de Educação Física. Atua nas áreas do ensino e didática de dança, estágio curricular supervisionado, estudos de gênero e sexualidade, corpo, cultura e envelhecimento, pesquisador do ANDA, Associação Nacional dos Pesquisadores em Dança, coordenador do GEDAC, Grupo de Estudos em Educação, Dança e Cultura, e do LICOR, Laboratório de Improvisação e Coreografia. É também vice-diretor do Centro de Educação Física da UFSM. Professor Gustavo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde, boa noite a todos e todas, cumprimentando os nossos ouvintes, professores, comunidade em geral e aos nossos colegas da técnica, inaugurando talvez esse estúdio novo aqui, então vai ser um prazer falar com todos e todas. Professor Gustavo, nós temos uma pergunta que dá título ao nosso programa. Gustavo, o que te move? Olha só, começamos com a filosofia da vida, né? Eu costumo dizer que viver é um risco e a vida é um sopro. Então, o que me move é a curiosidade. Desde os meus pais, a questão de escolher a docência, da curiosidade pela vida, a curiosidade pelos seres humanos, pelaquilo que eu não conheço, pelos temas que eu estou estudando, né? A paixão pelo aprender e também o movimento. Como a minha graduação em Educação Física, um movimento que é da área tradicionalmente da saúde, mas eu compreendo a saúde a partir de um paradigma holístico. O movimento, desde os gregos, né, mente sã, corpo são, o movimento como a mudança dialética da vida. Então, o que me move é a curiosidade e também tanto o movimento do corpo, o movimento físico, o movimento dos astros, da astrologia, da informática, o movimento do conhecimento e da educação. Sou muito grato à educação, os movimentos que os outros colegas, alunos me fizeram e esse movimento em rede que eu continuo fazendo com meus familiares, com meus amigos, com os colegas docentes, com técnicos e principalmente com os alunos, que é a razão da gente ser professor. Nossa, que legal. Eu apresentei um resumo do teu currículo, mas isso é o que está no Lattes. Mas
Quem é o Gustavo, para além do Lattes? Nossa, vamos nos falar, confessar e revelar hoje aqui. É as perguntas difíceis. Difíceis. Então, assim, eu costumo dizer que a gente não faz nada sozinho, né? Então, o Gustavo ainda continua com os autores e com os grandes mestres, com a ancestralidade, né? Apesar de eu ser um branco, ser uma pessoa branca, né? Eu reverencio muito e aprendi, né? Estudando com os diferentes, a questão da diversidade, da inclusão, que a licenciatura me propiciou. Eu sou fruto dos que chegaram antes de mim, dos homens, das mulheres, dos professores, dos meus familiares, né? Da população brasileira, né? Da nossa história, da população negra, a população indígena, né? Ao movimento feminista e também ao movimento aos mais velhos que chegaram antes de mim, que abriram espaço para a educação, para a arte, para a educação física, e também aqueles diferentes, chamados muitas vezes de os que vivem à margem na sociedade, né? Os marginais, os à margem, os desiguais, aqueles que mais sofrem, né? Então eu sou um pouco disso, dessa solidariedade da população brasileira, que por cultura, por colonização, nós somos misturados e híbridos, né? Então eu digo que eu sou muito grato, apesar da nossa colonização, da nossa história não tão grata, né, com os brasileiros. Eu tenho um viés um pouco europeu, né, português, espanhol, mas também eu sou uma mistura da etnia, da ancestralidade cigana, né, da minha mãe, que ela tinha vergonha de dizer, eu descobri que eu tenho uma ancestralidade dos artistas ciganos de circo, que depois eu fui parar na dança através da educação física. Então, o Gustavo é uma mistura. Eu costumo trabalhar com a literatura, com português, com bordões e memes também, dessa virtualidade de hoje, mas muito com sonetos, com prosa e poesia. Então, o Gustavo de hoje é quase um cinquentão, né, que trabalha as questões de gênero, sexualidade, e eu costumo dizer que eu estou em trânsito, né? Eu não abro mão nem do Paulo Freire, nem do Foucault, nem da novela do Big Brother. Eu assisto tudo, eu vejo tudo, né? Eu sou curioso por natureza e isso me ajuda. E no mínimo eu sou 2 em 1, né? O artista, o educador, sou pisciano. Então eu vivo na fronteira, entre o masculino e o feminino, entre a jovialidade e entre os mais velhos, né? Essa gerontologia, esse envelhecer. E também eu gosto de dizer que eu estou entre as raízes e as asas. Eu não abro mão das minhas raízes, mas também eu tento movimentar minhas asas aí para o futuro, para o presente e para o que está por vir. Ai, que legal! E como aconteceu ser professor? Conte um pouquinho dessa tua trajetória na docência. Sim, eu optei pela educação física, como a maioria dos alunos até hoje, por esse grande carro-chefe dos esportes. E eu costumo dizer que eu tive muita sorte, assim, né? Eu sou do tempo daquele vestibular antigo, que tinha que fazer 300 questões, né? Daquela média harmônica. E eu passei em primeira turma em 95, e aí a educação física, a UFSM, como a maioria de nós, mudou minha vida. E eu tive muita sorte que eu peguei o boom daqueles professores mais antigos, do tempo do doutorado. Então eu tive excelentes mestres e professores. Jamais pensei que ia voltar um dia aqui, né? E entrei pelo vôlei, pela natação, descobri a ginástica e a dança mudou minha vida. Eu não tinha nem uma predisposição, não tinha nenhum talento, uma essência que costumo, nunca tinha feito dança, né? Fui descobrir a minha ancestralidade de artistas circenses depois, né? Pela minha mãe, que também tinha um preconceito, uma vergonha de falar, né? Ciganos de circo, e através da educação física eu descobri o mundo das artes, do CAU, do Centro de Artes e Letras, e tive grandes professores. Descobri a dança através da educação física. Preciso falar da professora Mara Rúbia, do professor José Francisco Silva Dias, o professor Juca, que eu descobri o envelhecimento, o NIAT, né, a trabalhar com ginástica e dança com a população mais envelhecida. Né, que dizem que o futuro é ficar velho, né? Então eu fui muito privilegiado porque eu tive grandes mestres
e sempre trabalhando, né, na licenciatura, na escola, dei aulas, fiz vários estágios, dei aulas em várias escolas aqui, tanto escolas da periferia, mais populares. Foi onde eu me senti mais feliz com essa população desvalorizada, né, tanto socialmente como financeiramente. Então, a docência, ver o crescimento dos alunos, desde ganhar um abraço de uma criança e ensinar alguma coisa para uma pessoa mais velha que eu, né? A docência me encanta até hoje, é um desafio e ela mudou minha vida, né? Graças à educação física, ao CEFT, graças ao FSM. E assim, ó, a questão da dança, tu disseste que tu descobriu a dança já no ensino superior, né? E que mudou a tua vida. Qual é a importância desse trabalho da dança ou das artes em geral, o teatro, nas escolas da educação básica? Olha, a gente considera extremamente importante e relevante. Aqui no Sul, ainda a legislação, nós viemos da antiga legislação, né, LDB, dos PCNs, que tudo era uma coisa só, era a educação artística. Né? Hoje nós já temos o ensino de artes. Viemos da polivalência, um professor, imagina, em 4 anos teria que trabalhar teatro, música, né? E dança. A dança foi a prima pobre das artes, a gente diz agora aqui no Rio Grande do Sul, foi a última linguagem artística a entrar na área das artes. Então, ela já, não que ela não existisse antes, né? Vários professores da educação física, né, que foi da onde eu vim, e professores de biologia, de português, que se atreviam a trabalhar e convidar a questão do movimento, né, sem dividir na nossa hierarquia disciplinar, que é assim que aqui no Ocidente nós fomos formados, né? O pessoal das humanas não entende nada das exatas, então a gente foi formado separadamente, né, disciplinarmente, através das gavetinhas, das áreas de conhecimento. E se a gente for pensar hoje, contemporaneamente, todos os corpos podem dançar. É uma outra revolução, é uma outra perspectiva daquela que a gente foi criado. Então, quer dizer, a gente pode descobrir a nossa própria dança, como a gente chama de dança criativa, expressão corporal, dá para dançar sem música, dá para dançar no chuveiro, na balada, na danceteria. E a dança e a música, as artes, também elas podem estar ligadas ao fazer artístico, mas também a própria questão da saúde, que hoje a gente vem da pandemia, saúde mental, né? Já se trabalha a dança-terapia, a biodança, né? Então nós, gaúchos aqui no Sul, como áreas de conhecimento, estamos agora conhecendo a dança, pesquisando, aprofundando, de maneira curricular agora, temos estagiários em dança nas escolas, a maioria não sabe que existe, né? O nosso curso somos recentes, vamos fazer 10 anos, em 2023, né? Fomos avaliados pelo MEC agora. A nossa nota, já fazendo uma propaganda para os futuros alunos, foi 4,75 de 5. Nossa! E estamos reconhecidos. Então, apesar de ser uma área difícil, assim, do pessoal vai viver de dança no Brasil, então tem que ter uma vocação e tem que ter um desprendimento e muito estudo, a dança ela transforma, né? Mais do que um clichê, um jargão, a dança ela transforma vidas, né? Ela está na saúde, está na educação, está no entretenimento e a dança está no corpo. O corpo por si só já é interdisciplinar. A biomecânica, a história, a filosofia, né? Basta a gente, desde a Grécia Antiga, a dança voltar a fazer parte dessa educação holística, integral, né? Que está ligado aos conceitos de cidadania, né? E emancipação humana mesmo. Porque a criança, bebezinho, ela ouve uma música, ela já dança, né? Ela já mexe o corpo e já tem... eu vou arriscar dizer que a dança ela é inata, né? A gente já nasce com essa capacidade de dançar. E eu acho que a gente vai crescendo e vai perdendo isso, né? Até pelo, o que vão pensar de mim, né? Os tabus e os preconceitos agem inclusive nisso, vão engessando o nosso corpo, né? Exatamente, com certeza. Aqui no Ocidente, essa cultura de ter sucesso na vida, de ser alguém na vida, a dicotomia da razão, o trabalho corporal, parece que ainda, infelizmente, hoje, o trabalho manual vale menos que o trabalho intelectual. A gente ainda está alicerçado nessa dicotomia, nessa dualidade. Por que hoje ainda o engenheiro e o arquiteto,
que precisa do pedreiro para fazer uma casa, por que o pedreiro, né, tem um outro saber, tem uma tanta diferença, né? Por que o pintor ganha menos que o médico? Todas as áreas, né, seriam importantes. E tradicionalmente, ainda o lugar, dependendo das reformas no Brasil, da nossa legislação, ainda a gente tem, sem ser as artes, a gente tem o espaço ainda da educação física. Que mesmo que a gente seja filho dos militares, da fisiologia, daquela questão guerreira da nossa própria história, a educação física trabalha o lúdico, há uma nova educação física de cooperação, não só competição, ainda existem as medalhas e os pódios, né? Infelizmente só 3 são contemplados, mas a dança, assim como a capoeira, a natação, ela vai abrir outras possibilidades do movimento humano que a gente simplesmente pelo ócio, pelo prazer, pela capacidade de se expressar, né? E isso a dança, como as artes, é o espaço privilegiado, né? Sempre ligado à educação, ao conhecimento de si, do mundo, dos outros, como o nosso célebre Paulo Freire já muito bem colocou. Ai, professor, coisa boa lhe ouvir falar isso, porque eu defendo a ideia de que a competição ela nunca é sadia, porque sempre é a exclusão do outro, sempre vai ter alguém que perde e aquele que perde não é feliz, né? Ai, não, para mim tá tranquilo perder. Não, eu não acredito que alguém fique tranquilo perdendo, ainda mais se tratando de crianças e adolescentes. Então, coisa boa ouvir que existe essa nova visão, né? Eu acho que principalmente na escola de educação básica, a educação física teria que ser nesse sentido de colaboração e não ao reforçar a competição, né? Eu preciso contar uma história que o senhor falou que a dança, né, mudou a sua vida. Eu até no Temas eu já contei essa história que o teatro mudou a minha vida. Até a 5ª série, eu era uma criança totalmente retraída, tímida, que eu sentava no fundo da sala e não queria ser vista, até responder a chamada ali era causa de sofrimento. Eu realmente tinha um problema não conseguia, né, falar. E foi a partir do teatro, na 5ª série, que eu fiz um papel de uma indígena, né? Bem, o meu biotipo, né? Eu sou, não tenho feições indígenas, mas fiz esse personagem. E a partir dali, fui para dança. Na escola que eu estudava, tu podia escolher ou a dança ou os esportes, e eu, como sempre, fui muito atrapalhada para os esportes, fui para a dança, e isso realmente me salvou, porque a partir dali nunca mais tive problema em falar em público e perdi o receio que eu tinha, porque não era uma coisa... Tem pessoas que não gostam de falar em público. Eu tinha... eu entrava em sofrimento, e foi a partir do teatro e a dança. Por isso que eu acho tão importante que nas escolas de educação básica fosse propiciado isso, né? Sim, nós estamos ainda, dependemos da legislação, de concurso de professores, tanto na área de educação física, tradicionalmente há mais professores, ainda a gente tem uma carência de professores de arte, de dança ainda mais, né? Pela nossa região sul aqui os cursos são novos, então é aquela adaptação, a improvisação, um colega sai da gavetinha, convida o outro. A gente está tentando mudar agora, junto, né, eu fiz parte também, já coordenei o PIBID, já coordenei o Residência Pedagógica, que são 2 programas, né, federais assim, de formação de professores, onde nós podemos trabalhar não só na educação física ou nas artes, mas até desmistificar aquela ideia de feira de ciências. Aí só aquelas ciências duras trabalhavam. Não, a feira de ciências, as artes e a educação física também vão trabalhar o corpo a partir das suas capacidades rítmicas e expressivas, misturando história, geografia, as culturas, as etnias, os folclores, conhecendo para além do nosso Rio Grande do Sul, para além do nosso Brasil, como os povos de outras culturas e etnias se expressavam, né? Então, ao trabalhar a dança, a gente trabalha o corpo.
o corpo ele não é neutro, ele carrega uma história. Então tem muito aprendizado que ainda na nossa sociedade capitalista ou patriarcal, muito competitiva, as artes ainda ficam, né, delegadas ao segundo plano, com algumas profissões que não dariam dinheiro, né? E aí eu pergunto, qual é a profissão que tem uma garantia de sucesso? Então, claro que a questão financeira ajuda, mas a vocação de um profissional para trabalhar com licenciaturas ou com seres humanos não é do quantitativo, né? É o subjetivo e é aquilo que move o ser humano mesmo, principalmente nas capacidades de expressão corporal, escrever, falar, pintar, se movimentar com o próprio corpo, né? Já está provado cientificamente, né? Não só a questão bioquímica das serotoninas do cérebro, mas a questão de trabalhar em grupo, fazer parte de um grupo dançando, né? Até as próprias células cerebrais, assim, as pessoas mais idosas, pessoas com deficiência, têm uma melhora não só na autoestima, como na própria saúde física, emocional e biológica também. Nossa, que interessante. Prof. Gustavo, mudando um pouquinho de assunto, um dos focos da sua pesquisa é gênero e sexualidade, né? Como esse tema, que não deveria, mas é um tema assim, ó, considerado espinhoso, como pode ser trabalhado nas escolas? Esse é nosso desafio. Nós temos legislações, desde os parâmetros PCN, né, curriculares nacionais, com aqueles eixos transversais de orientação sexual, educação ambiental e pluralidade cultural. Então, quando nós pensamos nesses eixos, lá antes no início dos anos 2000, a própria lei de matriz indígena africana de 2003, né, e vários professores ainda não trabalham. Claro que quando nós falamos de diversidade, a gente fala de religiosidade, espiritualidade. Então, há um equívoco quando a gente fala na própria educação artística antiga ou nas religiões que se vai impor alguma coisa, né? Quem dera se a gente pudesse impor alguma coisa, né? A gente mostra para os alunos, e isso é o processo educativo, a gente mostra leituras possíveis de mundo, para que os alunos possam escolher depois ou se identificarem uma linha ou outra, né? O nosso Estado brasileiro é laico. O que é laico? Que não deveria ter uma hierarquia de uma religião, por exemplo, em cima sobre as outras. E o nosso próprio português nos confunde. Por exemplo, a palavra catolicismo e cristianismo. Parece que Jesus Cristo é só do católico, e não é. Né? A gente conhece o espiritismo cristão. Então, quem acredita em Jesus Cristo é cristão. Eu, por exemplo, eu dou esse exemplo antes de chegar nas artes, né? Eu sou cristão, mas não sou católico. Então, estudar as diferentes religiões do Oriente e do Ocidente nos amplia a visão de mundo. Estudar as artes também, e, sobretudo, no Brasil, nós precisamos olhar as nossas estatísticas, né? Por que existe a Lei Maria da Penha? Né? Então, são os homens, geralmente brancos ou héteros, que batem em mulheres. Né? A sigla LGBT, que as pessoas têm medo quando se fala em ideologia de gênero. Olha, é uma área de conhecimento que é nova, mas os LGBTs, ou as pessoas que não são heterossexuais, ou nomeadas de bissexuais, sempre existiram na história. E agora, o movimento LGBT... e aqui eu faço uma reverência às mulheres, que foram, historicamente, elas não podiam trabalhar, mulher não podia fumar, licença maternidade. Então, é uma conquista de direitos humanos que passa pelas questões de gênero, que são como as mulheres e os homens vivem, e também em relação com a sua sexualidade. Ainda no Brasil, ou talvez no Rio Grande do Sul, onde a gente fala, existe um conservadorismo, existe um medo que vão incitar as pessoas a mudarem de sexo, né? Quando se fala, pessoal, ideologia de gênero não é nada disso. A gente pode falar em educação sexual, quer dizer, é dizer que os abusos das meninas acontecem nas próprias famílias, né? As mães e os pais precisam educar. Se não é na família, vai ser na escola. Então, assim, quando nós, educadores, tentamos falar
de educação sexual, questões de gênero e sexualidade, é fruto de pesquisa, é com todo o respeito. A gente vai tentar que os adolescentes conheçam o próprio corpo, né? É mais, além da questão, né, de aborto, camisinha, doença sexualmente transmissível. Então, ao falar de gênero e sexualidade, não é só para educação de jovens e crianças. Os próprios professores e adultos que foram criados em outras gerações não têm isso, não era falado isso, né? Às vezes, se a gente não aprende na família, vai aprender fora de casa. E o Brasil de hoje, ele é um caos. É violento, as estatísticas, então o gênero ele é político, as mulheres sofrem, a negritude sofre, os indígenas sofrem, os mais pobres, né, classe social, então tudo isso está misturado. Ao falar de gênero e sexualidade, nós estamos falando de formação, de cidadania, de quebra de estereótipos e preconceitos, porque antes nunca se falava isso. Né? Então, há muita violência, equívocos e mal entendidos que quando a gente fala em gênero e sexualidade é para ajudar, para esclarecer, para formar novos públicos. Né? E o professor ele pode falar isso, respeitando as religiões, respeitando. A gente mostra áreas de conhecimento que até então não se era estudado, não se era falado, e gênero diz respeito a tudo. Assim como envelhece, todo mundo vai envelhecer, ou todo mundo é mais masculino ou feminino de uma maneira ou de outra, né? E há muita discriminação e muita violência de gênero e sexualidade no Brasil. O Brasil é um país que mais mata LGBTs no mundo, e várias agressões com mulheres. Enquanto nós estamos falando aqui, nesse programa, muitas mulheres estão sendo agredidas com violência verbal, simbólica, geralmente por dentro dos seus companheiros, né? Então, se existe a Lei Maria da Penha, é porque as mulheres ainda continuam sendo vítimas, muitas vezes, dentro de casa, dos seus próprios companheiros. Então, ainda é preciso muito falar de gênero e sexualidade dentro e fora da escola. Sim, a questão é uma questão de saúde também, né? Eu acredito que é fundamental esse preconceito, e isso eu conto porque aconteceu uma situação numa escola que eu trabalhava. Toda a polêmica de que não se deveria trabalhar a sexualidade, todas aquelas fake news que a gente sabe que acontecia. Um colega, né, falando aqueles absurdos repetidos, chegou numa semana falando nisso. Na outra semana ele chegou estarrecido porque uma parente com 13 anos estava grávida, né? Então, assim, ó, olha só sentiu a situação porque aconteceu com uma parente. Então, enquanto eram pessoas, quando era com os alunos, não fazia sentido. Então, a questão da sexualidade é uma questão de saúde, né? Eu acredito assim de tantas adolescentes que engravidam, né, com as doenças sexualmente transmissíveis. Em pleno século XXI, todos esses preconceitos é inacreditável, né? Professor, nós vamos ter que chamar um intervalo, mas a gente já volta. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa T-Move, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença do professor Gustavo Duarte. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros do Temas Emergentes. Professor Gustavo, na 49ª Feira do Livro de Santa Maria,
Você lançou o livro Entre Armários e Gavetas, Homossexualidade Masculina e o Processo de Envelhecimento. Fale um pouquinho sobre esse livro e como foi esse processo de escrita. Sim, foi um fruto, demorou, né, na vida de professor, até a gente fazer uma pesquisa de doutorado. Depois de várias tentativas, eu morava em Porto Alegre, então eu consegui passar na URGS, né, que é referência aqui, na área da educação. Exatamente, como eu já trabalhava dança, e a dança, as questões de gênero automaticamente já estão articuladas, então eu quis tentar aproximar isso, né? Eu já tinha feito o mestrado na educação com o tema dança na escola aqui, né? Quero agradecer aqui de público, eu fiz a pesquisa em 2001 a 2003 na escola Cícero Barreto, foi uma primeira escola onde eu trabalhei e me acolheu nessa escola, então desde o mestrado as questões de gênero já vieram me inquietando, né? E aí, trabalhando, eu consegui passar na URGS depois de algumas tentativas, onde, paradoxalmente, o Rio Grande do Sul, ainda com um estado da nossa cultura um pouco mais tradicional e conservadora, nós temos uma linha de gênero e sexualidade na Faculdade de Educação, né? Com a célebre professora Guacira Louro, que é a referência, hoje já aposentada, onde eu tenho um núcleo muito grande lá com todas as questões de pesquisa das questões de gênero e sexualidade na educação, né? Dos temas mais polêmicos, né, as práticas sexuais, às questões de formação de educadores mesmo. E aí a minha pesquisa, que na época eu defendi em 2013, foi considerada um pouco inédita, porque eram as questões de como não se chamava ainda LGBTs, né? Aí dentro da letrinha, as homossexualidades, que tudo no plural, porque a gente aprendemos que não se pode generalizar, né? Quando nós falamos de gênero e sexualidade, nós temos que sempre perguntar de que mulher nós estamos falando e de que homem nós estamos falando. Dentro somente do gênero, né, a heterossexualidade, existe uma infinidade de classe social, etnia, que interferem como o caminhoneiro, ou o dentista, ou o padre, o pastor, vai trabalhar, vai atuar na sociedade a partir do seu gênero. Nas questões de prazer, onde o Michel Foucault, né, lá da França, foi o primeiro a trabalhar essas questões, nós ainda no Brasil e na América Latina ainda precisamos aprofundar mais essa temática. Sobretudo quando eu ousei, né, articular na época as questões das sexualidades, ainda das homossexualidades, né, masculina, né, os homens gays, que a gente chama, ou ainda homoafetivos, existem outras classificações, com o envelhecimento, né? Então, eu pesquisei um grupo pronto já, de outra geração, então é um trabalho intergeracional, os gaúchos gays acima de 40 anos, da cidade de Porto Alegre. Então foi bem recortado, né? Que também tinha pessoas de 40 a 60 anos. Então eu fiquei 3 anos, né? Um trabalho de etnografia acompanhando esse grupo, que ele estava, brincando com a metáfora do armário, eles não estavam para fora, eles eram mais tímidos e envergonhados pelo próprio avançar da idade, porque foram criados em outra geração. Vejam só esses senhores que já passaram pela ditadura e toda a nossa questão judaico-cristã. Então eu brinquei com essa metáfora entre armários e gavetas, porque eles foram se descobrindo e tentando sair do armário à medida que foram envelhecendo. Muitos, para minha surpresa, né, poderiam ser classificados de bissexuais, porque até hoje eu tenho contato com eles em Porto Alegre. Infelizmente 2 faleceram, né, quando a gente trabalha com envelhecimento, e muitos saíram de suas famílias e hoje são pais e avós, porque vieram de relacionamento com outras mulheres, pela pressão social. Mas aquele desejo, né, estava lá de uma certa forma, e eles foram se permitindo experimentar outras coisas com a proximidade da morte ou da finitude. Então, foi uma revolução na época, assim, né? Cada um daria um livro, né? E eu pesquisei um grupo de 15, depois eu aprofundei em 6 idosos, as histórias de vida deles, né? Passando por depressão, por angústia, né? Tradicionalmente gay não tem família, né? Poucos adotam, e ainda mais um homem gay daquela época, né, que hoje tem 60, 50 anos, né, fica sozinho.
Então, assim, qual é a rede de sociabilidade? Por isso a pedagogia, as pedagogias do gênero e da sexualidade, já nos apontando a conclusão da pesquisa. É preciso fazer grupos, né, de autoajuda, e grupos, seja o espiritismo e a Umbanda acolheram foram as religiões, né, mais abertas, que acolheram esses senhores mais envelhecidos e que tinham vergonha da sua própria orientação. Aos poucos eles estavam se descobrindo. E aí o grupo, como uma rede de apoio, que eles iam almoçar juntos, um dirigia, dividiam, até a questão da diarista, eles viajavam juntos, domingo iam no shopping juntos, eles assistiam a parada gay de longe, com medo que iam desconfiar que eles seriam descobertos. Então, imagina o sofrimento. Sofrimento e pessoas maravilhosas, assim, médicos, advogados, era uma classe média, mas também pessoas que tinham uma condição, mas também sofriam, né, dos próprios tabus que de uma educação que não trabalhou essa diversidade que nós temos hoje no currículo, e com muito vergonha, com medo, com a questão de pecado, a questão né, como toda a nossa história do Brasil se chamava antigamente, né, pederasta, se chamava a própria questão marginal, né? Então, ainda, sobretudo no Rio Grande do Sul, né, de tempos de outrora. Então, eu ganhei amigos, né, foram uma história de vidas muito ricas, de duas questões de pesquisa, né, da homossexualidade e o envelhecimento. Então, resumindo, né, a conclusão, hoje a gente há uma preparação para o envelhecimento, desde a questão de saúde coletiva, morar perto de amigos. Na época se falava de um asilo gay, né, a própria questão, hoje tem clínicas, a gente já está desconstruindo essa coisa. Se a pessoa não tem ninguém, se ela cai, fica sozinha, vai chamar uma ambulância, um plano de saúde. Então, o que saiu, né, desse grupo, dessa pesquisa, sem generalizar, é a rede de apoio de amigos. Então, eles saíam juntos, saíam para tomar café, saíam para balada, para sair, né? E reuniões, é quase uma confraria masculina regada a vinhos e culinária. Então foi muito bom essa rede de apoio, porque a família deles eram os amigos. Porque a família, o pai e a mãe já tinham falecido, muitos não tinham filhos, né? Hoje em dia, nessa geração não se adotava. Então, a família e a rede de apoio psicológico, social e saudável era a rede dos outros LGBTs que davam suporte à própria saúde e à cidadania desses senhores, né? Que foi a pesquisa talvez um pouco inédita na época, né? Ai, mas que legal! E eles se encontraram e, como tinham histórias parecidas, se apoiavam. Que interessante! Exatamente. Ao contrário dos jovens, né, das outras pesquisas que continuam hoje, né, na época, eles foram nas duas ONGs, né, até divulgando um trabalho que quem estiver nos ouvindo em Porto Alegre ou em Santa Maria, que tenha vergonha de falar ou com a família, né, ou com os professores que podem atuar, procurem, gente, né? Jovens, idosos, homens e mulheres, procurem as ONGs. Em Porto Alegre, eu descobri esse grupo porque eles passaram nas ONGs, Nuances e Somos, né? Fica o meu reconhecimento e o meu respeito aqui em Porto Alegre. Quem tiver pode procurar esse trabalho assistencial e político. E em Santa Maria a gente tem duas ONGs também, a ONG Igualdade e o Coletivo Voe. Então já é um serviço aqui para pessoas procurarem, porque falar é terapêutico, né? Com certeza. Quem pode pagar uma terapia hoje em dia? Às vezes na família não há abertura, tem a questão religiosa que às vezes dificulta, e também felizes aqueles que podem falar na família ou com algum professor. Então quem não consegue ainda, tanto em Porto Alegre, cada cidade, quem esteja nos ouvindo, mas em Santa Maria tem essas duas ONGs, né, Igualdade e Coletivo Voe, que prestam assistência também. Além do meu projeto LGBT, que a gente vai às escolas também, dá formação para todas as áreas de profissionais. Nossa, que legal! Professor, o senhor também tem um livro sobre os homens que dançam. Ainda existe preconceito em relação aos homens que dançam em pleno século XXI? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também desse livro. Nossa, ainda existe, né? E essa pesquisa foi do pós-doc, o pós-doutorado, antes, né? Demorou 4 anos para eu terminar essa pesquisa. De 1 ano que eu fiquei um pouquinho em Salvador, então eu saí do nosso sul aqui para tentar arejar e conhecer outras corporeidades, né? O Brasil é continental, cada região é diferente. Aprendi muito lá, saímos da estética do frio
E mesmo que a maioria desses bailarinos que envelhecem dançando, porque Salvador já tem um calor, né? Todo mundo faz capoeira e balé, então o corpo deles lá é muito rico, né? Imagina os bailarinos héteros também, que além do balé eles fazem capoeira e pilates e dança afro. Então a fisicalidade deles é muito avançada. E se cuidam muito, né? O carnaval, os blocos de rua. Então, realmente, essa alegria, essa jovialidade dos bailarinos lá, ainda bailarinos negros em Salvador sofriam preconceitos de raça. Então, o nosso racismo entre... Imagina algum bailarino negro, né? A pesquisa eu fiz lá, eu fiz uma em Pelotas também menor, que dentro aqueles bailarinos homens que assumiam um papel mais masculino, como a dança urbana, né, a street dance, e como as danças de salão, infelizmente sofriam menos preconceitos, né, que ainda tem um papel masculino. Quiçá a gente vai falar em balé, em jazz, dança moderna, onde o homem se permite mais, né, expressar outras gestualidades, então, que vai lembrar alguma coisa mais afeminado. E aí, infelizmente, talvez as mulheres não se deem conta que os homens são tão machistas, e às vezes a gente tem mulheres machistas e gays machistas, que a própria mulher, quando o gay está mais afeminado, ela vai recriminar, e os homens. Mas se o homem hétero, aí eu sempre faço essa brincadeira, né, com ironia, com bom humor, se o homem hétero gosta de uma mulher afeminar, né, feminina, quando ele está criticando e até agredindo um gay, ele também está agredindo as mulheres. Né? Então tem uma contradição, um paradoxo ali, que tudo é associado ao feminino. Já não basta o que as mulheres passaram, né, pela luta feminista, quando os homens podem se aproximar mais do estereótipo feminino, né, pela questão LGBT, eles são duplamente, ainda sofrem muito preconceito. Não só dos homens, mas também das mulheres e até destaco, dentro do próprio movimento LGBT, quanto mais afeminado, mais preconceito e agressão aquela lésbica, né? O menino ou a menina pode sofrer. Então ainda tem muito enfrentamento, a gente precisa desconstruir e aceitar a expressão do outro, né? Isso também é um princípio cristão, religioso e de direitos humanos, sobretudo. Eu acho assim, é tão contraditório, porque, né, lá os ensinamentos de Jesus era amai-vos uns aos outros, ponto. Não era amai-vos uns aos outros se for hétero, se for branco, se for... Então, assim, as mesmas pessoas que pregam os ensinamentos cristãos, muitas vezes são as mesmas pessoas que agridem o diferente, agridem aquela pessoa que é o que é, que se aceita, que se permite ser o que é. Então é tão contraditório e tão absurdo que é quase inacreditável. E a gente vê um grande aumento. Em vez de nós evoluirmos, às vezes eu tenho a impressão que a gente dá um passo para frente e dois para trás, porque alguns preconceitos que já deveriam estar superados parece que estão retornando, e o preconceito mata, né? A gente vê inúmeros casos assiste jornal, inúmeros de casos de trans sendo mortas apenas por ser trans, negros sendo mortos por ser negros. Então, como que a gente pode, o que pode ser feito nas escolas para ajudar isso, ao respeito à diversidade? Todo mundo tem o direito de ser o que é. Exato, essa é a nossa luta da educação, das licenciaturas e, claro, a questão jurídica também. Aqui em Santa Maria nós temos uma seção de diversidade da OAB, que presta assessoria jurídica no fórum, e também basta procurar ali. Assistência gratuita, né? Desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, já temos Lei do Idoso. Então, a questão do racismo agora já está como crime, né? Mas, infelizmente, a nossa legislação ainda não temos um ordenamento jurídico que a homofobia é crime, mas ainda falta uma substância do texto jurídico. Precisa provar, uma palavra contra outra,
demora meses na justiça no Brasil, anos, tem que ter testemunha, as pessoas ainda têm medo de testemunhar. Então, assim, qual é a nossa saída, né? Esclarecimento e educação. Ao estudar a história das religiões, a gente já está estudando modos de ser homem e mulher ao longo da história, né? Antes da Idade Média, então como é que faziam? Não existia a palavra homossexual. A palavra homossexual, se não me engano, foi inventada por um médico em 1869, alemão, austríaco. Então, quer dizer, as práticas, né, de prazer entre homens e mulheres sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? As pessoas ainda falam, antigamente isso não existia, agora é moda. Na Grécia Antiga, a iniciação sexual dos homens eram com outros homens e era... Na época era considerado natural, né? O que a gente fez foi desnormatizar, né? A gente coloca tudo dentro de uma caixinha e tem que ser aquilo. Então, nós temos a influência judaico-cristã que por muito tempo criminalizou, né? Ou colocou como uma doença que precisava ser curada, né? Então... eu acredito que a gente precisa falar muito disso, porque é algo natural, né? Não, é algo natural do ser humano e eu acho que tem que ser visto assim, como algo natural. Essa é a nossa luta de formação de professores. Agora as graduações, eu posso falar da educação física da UFSM, do curso de dança. Antes, essas regiões eram assim... transversalizado, né? Se trabalha quem quiser. E aí também leva para um outro lado. Parece que agora só o Gustavo que trabalha gênero. Os outros professores não. Não é bem assim. Embora cada um tenha a sua pesquisa. A negritude é só do negro. Não, negritude, os brancos têm que estudar a negritude para conhecer, porque não existe calçada para mulher e calçada para homem, né? Agora nós estamos mexendo no banheiro inclusivo, tá toda uma polêmica, né? Algumas instituições, a UFSM temos a política de gênero, agora demorou, né? Então as questões de assédio, sempre as minorias que não são minorias, as mulheres e os LGBTs e a vítima a vítima não, e o agressor. Então é preciso educar os homens héteros, porque ainda é o perfil, ninguém é contra, a gente só está mostrando as estatísticas, né? Então, quer dizer, por que a mulher, o topless ainda é um tabu no carnaval? A mulher tem que cuidar. Tem mulheres que não podem usar um decote no ambiente de trabalho. Então, ainda as mulheres e os LGBTs sofrem violências de gênero atrelada à sexualidade ou não. O mercado de trabalho, a mulher ganha menos. Os LGBTs têm que ficar se escondendo, né? Não dá muita pinta, aqui tu não pode, né? Imagina 2 homens se beijando na rua. Mas onde é que os casais LGBTs vão namorar? Quem é que... Aqui no Rio Grande do Sul, ouvintes, vocês conhecem casais LGBTs que saem de mão dada na rua? Que vão almoçar no Dia dos Namorados? Que vão dançar junto na balada? Eu não conheço. Então, assim, às vezes, quando se fala em direitos humanos, dá uma vergonha. Ainda porque as pessoas precisam viajar e se esconder pagando os mesmos impostos, né, que os héteros beijam na rua, e os LGBTs têm que se esconder porque com medo que alguém vai, né, um atentado à moral e os bons costumes. Na verdade, a gente quer mostrar que o ser humano já é diverso pela sua natureza e as culturas, a gente conhece o diferente, tenta respeitar, porque se fala em direitos humanos, todos, né, desde a Constituição, deveriam ou são iguais perante a lei. Então, aí dentro disso, né, eu tento fazer meu trabalho de formiguinha com alguns alunos, né, bolsistas ou voluntários. A gente vai nas escolas com um projeto de extensão aqui da universidade, vinculado ao Observatório de Direitos Humanos. A gente faz esse trabalho de formação prioritariamente as escolas que nos chamam, né? Então a gente senta, faz uma roda de conversa, muito devagar, muito sutil, com bom humor, trabalhando dados da realidade, manchetes de jornal, letras de música, poesia, para dizer que toda a nossa sociedade é excludente e ela é generificada.
E como os diferentes ao longo da história, mostrando as questões do Ocidente, do budismo, né? O que as mulheres e os homens podem fazer ou não podem fazer. E, sobretudo, hoje essa visibilidade. Hoje a gente está na novela os LGBTs, né? E também temos que cuidar porque não é moda. Agora todo mundo virou bi, virou gay. Não é isso, né? Então, essa ideologia de gênero que falam, ao falar de sexualidade, parece que está incitando os outros a virarem gay. Pessoal, isso é um equívoco, né? A gente tá mostrando que as pessoas existem e têm direitos que devem ser respeitados. Eu já falei aqui no programa, mas como eu acho fantástico, eu vou repetir. O Drauzio Varela falou mais ou menos assim, que se o que duas pessoas fazem entre quatro paredes te incomoda, precisa de um psiquiatra. E realmente, o que afeta a minha vida, né? Se o outro tem uma forma de amar diferente, e assim, é uma forma de amar, né? Então, as pessoas que pregam tantos os ensinamentos de Jesus, né? Amai-vos uns aos outros, teriam que ser os primeiros a entender isso. Então, é indignante. Agora, mudando um pouquinho novamente de assunto. Como tu percebes a questão do envelhecimento, relacionado ao envelhecimento? As pessoas estão envelhecendo com mais saúde, estão se cuidando mais? Ou como tu percebes isso? Olha, também é um outro tema que além de gênero e a sexualidade envolve a todos, o envelhecimento mais ainda. Apesar da gente vir dos anos 80, né? Eu sou do tempo da Jane Fonda, da ginástica, né? Daquele boom do fitness. Isso, boom do fitness, né? Ainda nós temos a estatística de hoje, as mulheres envelhecem mais e melhor que os homens. De novo, uma questão de gênero articulada ao envelhecimento, pela cultura, né? A mulher faz mais exames de prevenção, tem a questão da vaidade que ajuda a saúde, né? Pode ajudar. Também pode atrapalhar com excesso de procedimentos, né? Hoje a gente foi para outra ponta, né? Do narcisismo, da hipervirtualização das redes sociais, que a pessoa é quase um avatar, assim, né? Que todo mundo quer ficar velho, quer envelhecer, mas ninguém quer ficar velho, né? Então pode parecer que tu é velho. Então a gente vive esse boom da longevidade, sobretudo no sul, aqui, né? Do vinho, da uva, né? A gente tem a região sul com uma das expectativas de vida maiores do Brasil. Ainda as mulheres se cuidam mais, né? Tem a questão da bebida, do fumo, né? As doenças de homem e de mulher, mas a gente, com certeza as pessoas, desde a questão do veganismo, da questão do cuidado com o meio ambiente, a questão dos animais também, que a gente, é quase um paradigma holístico, né, que a gente está vivendo agora, de respeito à própria água do planeta, né, de não desperdiçar, um cuidado do meio ambiente, mas também um cuidado de si, né, de se alimentar bem, de levar a marmita, né, não comer tanta coisa da indústria, né, que é capitalista, que quer vender, né. Mas a gente está agora, eu digo que a gente está numa fase que deve ter um cuidado, né, das redes sociais que interferem esse perfil nutricional e de saudável, né, de evitar os exageros e os excessos. Obviamente a gente tem, com o avanço da ciência, a medicina, mais vacinas, a qualidade de vida e o acesso aos serviços de saúde aumentaram, né? Mas também, por outro lado, a gente vive um fenômeno dessa né? Tem alguns autores que falam ali, o Brasil é o maior país de venda da indústria de cosméticos e suplementos e de cirurgias estéticas. Então a gente tem um outro extremo ali, que as pessoas querem envelhecer, mas tem que envelhecer sem parecer que está velho. É uma armadilha também, não pode aparentar a idade que tu tem, o cabelo branco, então assim, o cabelo branco no homem é charme, na mulher é desleixo. Grisalhos são charmosos. Exatamente. Então, de novo, a questão de gênero atrelada ao envelhecimento, né? Então, há muitos tabus, preconceitos ali, que a gente deve também tentar levar para essa consciência, né? Desde a consciência mais crítica de fazer exercícios, com equilíbrio, né? Pode-se fazer, não vou dar receita pronta aqui, pode-se fazer
3 vezes por semana, o corpo tem que descansar, tem uma alimentação bem, né? Evitar bebidas, enfim. Não aquela saúde negativa, né? Mas assim, a gente sempre busca um equilíbrio e principalmente pós-pandemia, às vezes é bom comer um chocolate ou dá para equilibrar depois, porque o ato de comer é afetivo, a pessoa pode se sentir bem comendo se ela está triste ou se ela está sozinha, né? Mas sempre buscando um equilíbrio. E assim, ó, quem não tem muito tempo para se exercitar, né, mas consegue dar uma caminhada, ou isso traz benefício mesmo não sendo assim, ó, mais aeróbico, mais uma atividade mais pesada, ela consegue só caminhar, ele traz também benefícios? Ótima pergunta. Traz sim. Antes a gente tinha os protocolos e a ciência vai evoluindo e vai mudando. A gente tinha outras prescrições que teria que fazer no mínimo 45 minutos, atividade intensa, um alongamento, depois a força, né? Hoje em dia não. Hoje em dia nós já temos uma concepção, uma compreensão maior entre exercício e atividades físicas através das atividades de vida diária, né? O próprio varrer a casa, né, levantar uma bandeja, o agachamento correto e usando, eu sempre dou a gente fazer o menos é mais, às vezes o simples é muito bom. Quem não consegue caminhar ao ar livre, né, num parque, num jardim, ou está chovendo ou muito frio, assim, eu sempre dou o exemplo da nossa boa e velha cadeira, né, fazer atividades de equilíbrio, sentar e agachar, fazer posições de alongamento, o próprio abdominal na cadeira, que a gente faz com os idosos, né, que tem outra mobilidade. A gente pode usar cadeira para criança, para adulto, usar balão, a parede de apoio, trabalhar força, seja com 1 quilo de açúcar, né, improvisando halteres e pesos, caneleiras. Então, e desmistificar essa questão de muita força, de muito aeróbico, né? Hoje já sabe que a partir de 15 a 20 minutos diários, né, ou fracionados, também tem vários benefícios para a saúde. Professor Gustavo, infelizmente o nosso tempo está acabando. Olha, que vontade de ficar conversando mais tempo. Mas antes de acabarmos, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. Olha, que alegria, que responsabilidade também. Eu quero agradecer o convite, né, dos colegas, né, das tecnologias, das mídias de comunicação, da UFSM, que acolhe a todos aqui, né, do coração do Rio Grande. E dizer que eu falo como professor, né? Como quem trabalha com seres humanos, com pessoas, né? Que às vezes dá um elogio para alguém, a gente já vive na competição, no capitalismo, né? Então às vezes o menos é mais, né? Às vezes parar, respirar, saborear uma xícara de café ou de chá, mastigar mais o alimento, né? Escutar música, né? Uma música relaxante, né? Alongar a perna, né? E eu não sei se eu vou falar certo agora, né? Mas além de músicas que me alimentam, né? A alma e o espírito, a literatura e a poesia me ajudaram muito, né? Eu perdi minha mãe, perdi meu pai 2 anos seguidos na pandemia, me separei, fui morar sozinho, né? Então foi bem difícil, né? Para todos nós. E aí, assim, as músicas, né? Claro, as séries, mas assim, música, coloca a música, escolhe uma playlist, assim, músicas antigas e novas, né? Que cada um goste. E também, como diz Cora Coralina, né? Recomeça sempre, né? Vou tentar dizer aqui, planta roseiras e faz doces, né? E recomeça. Então, assim, é a metáfora, chover um dia, o sol vai voltar, né? E a questão, assim, de a gente não estar sozinho, né? Em algum lugar na tua vizinhança, no teu bairro ou na rede mesmo, dá bom dia para um amigo que está longe, talvez guarda a tua dor no bolso e dá um bom dia para o outro, talvez assim um bom dia, um elogio pode mudar a vida da pessoa e a tua também, né? Por mais que a pessoa esteja se sentindo mais sozinha ou assim, perdeu o emprego, brigou com o pai, com a mãe, né? Tenta vibrar no positivo, né? E o outro pensamento que eu gosto muito, né? Quando tudo for pedra, atire a primeira flor, né? Não é fácil, né? Mas assim, recomeça e faz, pode assim, ó,
arruma a cama, lava o rosto, né? E isso, as pequenas coisas podem nos trazer grandes ensinamentos, né? Ai, que lindo, professor. E eu compartilho dessas suas sugestões. Eu, nos momentos assim nebulosos que eu tive na vida, a literatura que foi o meu grande amparo, porque daí eu saía dos meus problemas e vivia ali naquele momento, entrava no livro vivendo a vida daqueles personagens, daí quando eu voltava para a minha vida, eu já encontrava as soluções que eu precisava. E também não me sentia sozinha. Professor Gustavo, muito, muito obrigada. Foi um momento assim, com extremo aprendizado. Foi um privilégio realmente te ouvir. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da CTE. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. youtube.com/capacitação digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nós estaremos de volta a partir das 6 da tarde da próxima terça-feira, falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência. Até semana que vem.